E é um prazer enorme rever vocês todos aqui, não é? Quer dizer, cada ano. E eu digo, e é verdade, né? Quer dizer, a gente pensa muito o ciclo quando a gente pensa em vocês, não é? A organização. Bom, e esse ciclo só é possível graças à colaboração inestimável de algumas instituições. Eu tenho que citar, começando agradecendo à Fundação Biblioteca Nacional, que nos acolhe tão maravilhosamente a cada ano, não é? E o Renato Lessa, que é o seu presidente, e a Sueli Dias e uma equipe que é uma equipe muito competente. Eu gostaria também de agradecer a Petrobras, não é? Quer dizer, nas pessoas do Cláudio Jorge de Oliveira e Luiz Carlos Nascimento, não é? Quer dizer, são parceiros de longa data, não é? E eu acho que eles têm a sensibilidade de saber que o trabalho de pensamento é um trabalho difícil e que eu acho que tem que ser continuado. Também a Caixa Econômica Federal, Clauir Santos, a Janaína Alves e a Hélida Oliveira. A gente também tem tido um apoio muito forte da Embaixada da França, e a começar pelo Conselho de Cooperação e Ação Cultural, que é o Jean-Paul Rebaud. O cônsul-geral da França no Rio é o Brice Roquefeuille. O adido cultural Guillaume Pierre. Mas tem uma pessoa particular que realmente é indispensável nesses últimos anos, que é a Marion Loire. Infelizmente, ela está indo embora, mas ela foi uma peça fundamental e a gente tem que deixar registrado isso. Esse ano, a gente também teve um apoio muito forte do diretor-geral das Alianças Francesas no Brasil, Jean-Paul Lefebvre, um velho amigo Jean-Paul Lefebvre, que foi adido cultural há alguns anos, né? Quer dizer, e também a diretora da Aliança no Rio, Maria Cecília Trouve. Também um apoio inestimável é do SESC São Paulo, em particular do SESC da Vila Mariana, não é? E hoje eu tenho que citar também a Missão Mineira. A Missão Mineira são os mineiros que vieram para assistir à abertura do ciclo, também velhos amigos que têm participado dos ciclos anteriores, quando a gente faz em Belo Horizonte, que é o Agostinho Rezende Neves, o Luiz Aguinoa e o Paulo Lemos. Por fim, tem a equipe da Arte Pensamento, né? Uma equipe que é valiosa. São apenas 3 pessoas que trabalham de uma maneira incrível durante todo o ano, que são Pedro e Tiago Hasselmann, Hermano Taruma e o Ricardo Belo. Bom, eu agradeci a presença de vocês, quer dizer, e é para vocês que a gente faz esse ciclo. Também agradeço a todos que nos seguem pela internet, né, que é transmitido pela Rede Nacional de Pesquisa e pela Embratel. Eu relembro a vocês que no final da conferência de hoje, a gente está lançando o livro do ciclo do ano passado, O Silêncio e a Prosa do Mundo, e a editora faz um preço bem especial para o lançamento. E, por fim, eu gostaria de... bom, vocês sabem que a cada ano a gente faz um encontro de Tiradentes, e uma das coisas mais importantes que a gente faz para a preparação do ciclo são todos os conferencistas. Durante 3 dias a gente fica fechado lá, cada um discutindo a intervenção de cada um, não é? E, nesse encontro, uma das figuras mais importantes que a gente tem é a figura do nosso conferencista de hoje, que é o Franklin Leopoldo de Silva. O Franklin, eu acho que ele já participou de umas 13 ou 14 ciclos de conferência, né? Quer dizer, um dos filósofos mais consistentes que nós temos aqui no país. E eu só tenho a agradecer mais uma vez ao Franklin, que aceitou abrir esse ciclo, e passar a ele a palavra. Muito obrigado, Franklin.
Começo por agradecer novamente ao Adalto por mais esse convite, que me permite, então, participar de mais esse ciclo e agora com essa responsabilidade adicional de fazer a conferência de abertura, né? O tema, não é, as fontes passionais da violência, que foi proposto pelo Adalto, um tema difícil e, porém, de grande relevância, né? Eu vou tentar, então, tratar desse tema inicialmente e inserir a minha palestra a partir daí, né? As razões pelas quais vários historiadores datam do ano de 1914 o início do século XX não se deve apenas a alguma diferença entre o tempo cronológico e o tempo da praxis. Certamente podemos constatar no plano sociológico um certo retardamento do novo século correspondente a um prolongamento vivido daquilo que chamamos Belle Époque. E essa expressão já nos diz algo significativo acerca das causas do fenômeno. Uma certa aparência de serenidade vivida numa certa Europa que julgava desfrutar do progresso cuja crença o século XIX havia construído com base no avanço científico-tecnológico que expressava a racionalidade otimista herdada do iluminismo. Como já havia dito Hegel, as feridas do espírito se fecham sem deixar cicatrizes. O progresso da razão e a marcha da história não seriam essencialmente perturbadas por eventuais percalços que viessem a ocorrer no caminho do espírito rumo à sua realização. Como ele disse, tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. Certamente não é por acaso que o século XX começa quando este lema emblemático do processo histórico adquire ressonâncias dramáticas, quando se percebe que as feridas e os traumas que acontecem na história são de fato sofridos por indivíduos e grupos humanos e que a superação deles não depende apenas de uma necessidade histórica abstrata, mas do modo como seres humanos concretos lidam com a adversidade, que os penetra em sua carne e não são apenas representados intelectualmente. A partir de então, aparece de modo dolorosamente nítido que, por mais que o filósofo conceba uma lógica da história, esta é vivida subjetivamente e com tal intensidade que não atinge apenas um sujeito ideal, mas pode rasgar o coração do ser humano concreto. Como disse Sartre, há um momento em que a história desaba sobre as gerações que até então pensavam vivê-la numa espécie de participação platônica. Quando a realidade se torna violência, num nível até então dificilmente imaginado, a racionalidade de que ela se reveste para o filósofo se torna tragédia. O engendramento racional da realidade vivida se apresenta, então, como experiência traumática. Não se trata apenas de uma sucessão de fatos, cujo sentido, sempre positivo, se realizaria afinal. Trata-se da significação imanente de cada fato, que torna o real e a violência inseparáveis. Quando isto acontece, a violência já não pode ser vista como o ardil de que se vale a história para que os seres humanos desenvolvam a insociável sociabilidade de que falara Kant, pois, para a consciência vivida, a violência deixa de ser um predicado acidental e ocasional da realidade, e a relação passa a ser intrínseca. E este caráter interno da violência no ser humano já não é mais uma hipótese antropológica, que concorre com uma ideia diversa acerca da natureza do homem, porque a violência se torna um modo de viver. A Primeira Guerra Mundial inaugura o século XX, colocando diante da humanidade uma representação de si mesma que o otimismo iluminista acreditava superada. A barbárie não é o passado longínquo em que se vivia sob a tutela da violência, mas uma presença maciça que torna odioso o rosto do outro. E o ódio é votado ao rosto que não se vê, no anonimato das falanges que morrem nas trincheiras.
Quanto mais difuso o inimigo, mais intensamente concreta se torna a violência, como se ela já não visasse o indivíduo, mas a própria humanidade que nele se quer anular. E assim sobrevém a banalidade da morte, vivida como cotidiano e esvaziada de fatalidade, como se a morte e o ódio já não tivessem protagonistas, como se cada um não tivesse mais que enfrentar a decisão do ato de matar ou de se expor à morte. A tecnologia da guerra certamente está entre os fatores que determinam esta impessoalidade. E na Primeira Guerra, como se sabe, se fez uso abundante do progresso tecnológico e científico, que era visto como fruto dos tempos de paz e que deveria garantir essa paz. A herança desta guerra se mostrou e se mostra no esforço dos países hegemônicos em desenvolver cada vez mais as tecnologias bélicas. Também nesse sentido, a Primeira Guerra inaugurou o século XX, conferindo a ele a marca de uma racionalidade instrumental voltada para a destruição. No limite, a ausência da singularidade do matar e do morrer, como se a guerra tivesse o poder de transformar, paradoxalmente, a morte em critério universal de sobrevivência. Como se a violência houvesse transformado as relações humanas num trágico vazio. A guerra põe a humanidade em questão e nos leva à perplexidade diante do movimento da razão e dos sentimentos envolvidos nas causas do acontecimento. É significativo que o exame das causas nos remeta a uma dualidade que torna difícil perceber as razões da guerra. A Primeira Guerra é um exemplo nítido neste sentido. De um lado, os interesses das grandes nações da Europa em conservar seu poder, as zonas de influência, a hegemonia econômica e em ampliar territórios. De outro, a radicalidade patriótica e os ressentimentos derivados dos conflitos étnicos, isto é, as paixões humanas em jogo. Não é difícil perceber que há relação entre essas duas ordens de fatores. Sabemos que os interesses político-econômicos podem mobilizar as paixões e fazer com que o indivíduo encarne, de modo ignorado, possibilidades externas à sua vida e, assim, haja de forma inteiramente heterônoma. Mas, mesmo quando isto acontece, o indivíduo permanece sendo a origem de suas ações e, de algum modo, responsável por apaixonar-se por aquilo que não é nem nunca será seu, as ambições políticas daqueles que o dominam. Assim, o agir heterônomo não é explicação suficiente para o exercício da violência por alguém tomado por um ódio cujo sentido lhe é estranho, como se ele o exercesse sem senti-lo. Desta forma, os fatores objetivos e a dimensão subjetiva se relacionam de modo complexo. No caso da Primeira Guerra, 19 nacionalidades em regime precário de convivência, em territórios muitas vezes artificialmente demarcados, sob pressão de países detentores de fortes interesses, caracteriza de modo inevitável um quadro de instabilidade permanente com possibilidades iminentes de conflito. É preciso notar que essa situação já configura por si mesma uma violência praticada sobre todos estes povos. A dominação das potências hegemônicas já configura uma tensão. A pressão a que esses povos estão submetidos já permitiria prever o desastre. Assim, o assassinato do arquiduque herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro não é um mero acidente que teria ocasionado a guerra. O episódio é a expressão de uma situação histórica e de uma conjuntura política nas quais os protagonistas são também as vítimas. Uma situação que, de outro lado, é vivida conflitivamente e expressa em hostilidades, ódio racial, discriminação e intolerância. O aspecto nacionalista é a expressão política dessa situação e ele é, muitas vezes, manipulado. É possível viver passionalmente a política? Nas condições que descrevemos, a resposta é afirmativa, sendo que se deve notar que os protagonistas não têm consciência clara nem da dimensão objetiva da política que lhes escapa, nem do significado subjetivo das paixões, que são vividas como algo que lhes acontece,
mais do que nos termos de uma liberdade pessoal. Assim, são ao mesmo tempo vítimas e algozes no exercício da violência. Trata-se de uma situação complexa e temos dificuldade em compreender como aqueles que já são excluídos produzem, pela violência, a exclusão entre eles mesmos, o que nos indica a relativa obscuridade em que são vividas as relações entre a subjetividade e as condições objetivas, embora neste cruzamento se faça a história de todos e a história de cada um. As causas histórico-objetivas e as fontes passionais da violência não são nitidamente distinguíveis, porque a situação vivida é sempre uma relação dialética entre as duas ordens de fatores. Essa dialética pode atingir o drama e a tragédia quando a violência torna-se constitutiva da relação que o indivíduo mantém com ele mesmo e com os outros. Instala-se, assim, uma reciprocidade cruel quando o sujeito, definindo o outro pela exclusão, é levado a definir a si mesmo pela violência. Refletir sobre os variados aspectos dessa situação é o que se pretende fazer neste ciclo, e não apenas em relação à guerra, a pretexto dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial, mas também no que se refere a outros tópicos que podem ser abordados a propósito dos vínculos entre alteridade e violência, relação muito presente na contemporaneidade, inclusive na sociedade brasileira. A complexidade da questão nos impede de adotar visões unilaterais, afirmando, por exemplo, que a violência é constitutiva do ser humano, que o homem é o lobo do homem, como disse Hobbes, ou que o homem seria inerentemente bondoso e pacífico, solidário e altruísta, tendo se tornado violento graças à influência negativa da civilização e da sociedade, como queria Rousseau. Entre o egoísmo e a solidariedade, ou então entre a aceitação de disposições já inteiramente constituídas e a tábula rasa, que seria em cada indivíduo preenchida na medida em que ele apenas reflete a realidade histórica, entre essas duas coisas seria necessário procurar as relações, através das quais o sujeito histórico faz sua a história que lhe é dado viver. É possível dizer que um significado fundamental da guerra é que os seres humanos tornam-se cegos para o que seria o mundo comum, para usar a expressão da Hannah Arendt, o espaço e o tempo compartilhados através das diferenças que me separam e me aproximam do outro. Podemos encontrar as condições de enraizamento cultural de uma intersubjetividade em crise nas determinações de origem do pensamento moderno. A intersubjetividade é o problema crucial da filosofia moderna, desde que Descartes, ao fundamentar a intuição da própria existência na autoconsciência imune a qualquer dúvida, levantou, ao mesmo tempo, a dificuldade de se constatar como contrapartida a existência do outro. O caráter introspectivo da reflexão, que me permite chegar a mim mesmo, é também o que inevitavelmente me separa do outro. Esta situação se caracteriza pelo pressuposto cartesiano da primazia do conhecimento, pois o que me impediria de intuir o outro é a impossibilidade de conhecê-lo, da mesma forma como me conheço. Mas se pensarmos que a relação cognitiva não é a única que mantemos com os outros, e talvez nem mesmo seja o modo privilegiado de estar com ele, então será possível supor que, mesmo sem conhecer o outro, no sentido de evidenciar a substancialidade de sua consciência, como faço com a minha, nos termos cartesianos, ainda assim seria plausível alguma vinculação intersubjetiva, diversa, certamente, da certeza objetiva obtida intelectualmente. Assim, saber que existe o outro e que minha situação mundana consiste na relação mantida com ele, não dependeria de uma posição teórica, metafísica, a respeito da alteridade, mas sim de uma intersubjetividade vivida no nível pré-reflexivo, justamente aquele em que o estar com o outro ocorre a partir da primazia do mundo comum e não da interioridade subjetiva. Assim, escaparíamos da dificuldade, talvez insuperável, que faz do outro uma projeção reflexiva da minha subjetividade, que nunca ultrapassará a esfera da probabilidade. Mesmo supondo que as coisas se passem assim,
Isto ainda significaria a permanência da questão no plano cognitivo, mesmo que se negue a ele a exclusividade da reflexão. Neste sentido, escapar da reflexão seria, por paradoxal que possa parecer, refletir eticamente sobre o outro, ou seja, chegar a saber que existe o outro por via de uma relação mais primária e mais direta do que a reflexão cognitiva. Não me interessa, deste modo, a posição lógica da existência do outro em relação à minha própria existência, pois não se trata de lhe conferir um estatuto na esfera das minhas representações intelectuais, mas de aceitar uma existência que nunca poderá ser demonstrada tão consistentemente quanto julgo poder demonstrar a minha. Por outro lado, essa aceitação não tem nada de gratuito, pois ela é reveladora, por via do outro, do mundo comum compartilhado. É sobretudo pelo outro que me vejo no mundo como um sujeito cercado de outros. Sartre entende que as dificuldades tradicionais levantadas pela questão do outro se devem principalmente à primazia do conhecimento, um pressuposto que me faz crer que só poderia conhecer o outro a partir de mim mesmo, o que o reduziria a uma representação tão problemática quanto todas as outras, num contexto cartesiano. Propõe, então, ele, Sartre, que o ser para si e o ser para o outro ocorram ao mesmo tempo e num único movimento. Diríamos assim que seria o reconhecimento ético do outro sobre o fundo do mundo comum que revelaria a sua existência, e nesse sentido ela seria tão certa quanto a minha. Entretanto, a noção de ser para outro pode trazer ambiguidades. Não é fácil separar-se do Descartes. Apesar de o ser para si e o ser para outro ocorrerem ao mesmo tempo, isso não anula a diferença entre o si mesmo e o outro. Essa diferença é uma espécie de espaço ético em que o sujeito deve se mover em direção ao outro. A dificuldade, oriunda do cartesianismo, como se sabe, consiste em que nunca poderei chegar ao outro como sujeito, da mesma forma como cheguei a mim mesmo, pela razão óbvia de que não posso habitar a subjetividade do outro. É por isso que a diferença entre eu e o outro pode se transformar num abismo, e é por isso também que a relação com o outro pode ser de objetivação e de reificação. Se a subjetividade do outro é algo que só posso constatar por analogia com a minha condição de sujeito, então haverá sempre não apenas a diferença, mas a hierarquia que faz de mim o primeiro sujeito e talvez o único. Não é difícil entender que essa situação pode levar à negação do outro como sujeito. Isso não precisa ser uma atitude deliberada de reduzir o outro à minha representação, mas uma decorrência do inevitável desconhecimento da sua condição de sujeito. Talvez se possa dizer que as relações humanas percorrem sempre este caminho, que o amor e o ódio, a amizade e a indiferença seriam, antes de tudo, formas de projetar o outro e de me projetar nele. O sentimento de amor que nutro pelo outro não será, nesse caso, um modo de me sustentar em minha subjetividade através dele e de encontrar a mim mesmo na relação que mantenho com ele? Quando o poeta nos diz, na música conhecida de todos, eu não existo sem você, ele o diz na mesma medida em que diz também, não há você sem mim. Nesses versos, o poeta talvez revele, na própria confirmação do dom do amor, a reciprocidade da posse, vivida pelos amantes. A posse que une, mas que também separa. O ódio e a vingança não são muitas vezes um modo, talvez até o único, para muitas pessoas, de viver e de ser si mesmo, como se a aversão pelo outro fosse minha razão de viver. É nesse sentido que, como diz Sartre, ser para si e ser para outro estão em íntima relação, mas devemos suspeitar, isso pode acontecer porque ser para outro é uma forma de ser para mim, e talvez seja apenas isso. Não apenas porque as afinidades
tendem a prevalecer sobre as diferenças, mas, sobretudo, porque a existência do outro estaria primordialmente a serviço da minha identidade. Não seria exagero afirmar que vivemos num mundo em que a alteridade é controlada pela identidade. Isto se deve a que no próprio termo alteridade está inclusa uma ideia da qual nós não gostamos, e que é a ideia de alterar. Entrar em relação com o outro é alterar-se e, de algum modo, tornar-se diferente, tornar-se outro em relação ao que éramos. Com efeito, a experiência intersubjetiva não deveria reforçar a nossa subjetividade particular, mas sim colocá-la em questão no contato com o outro. Encontrar o outro seria viver a diferença, e isso afeta a representação absolutamente idêntica que faço de mim mesmo. Instaura-se assim aquilo que Jean-Pierre Lebrun, um filósofo francês que trata desses assuntos, chamou de descontinuidade significante no encontro com o outro, o que pode ser extremamente incômodo e, no limite, pode despertar o ódio. Uma espécie de reflexão defensiva me põe, então, em guarda. Só admito a autoridade do outro se ela se subordinar à minha identidade. É possível verificar, assim, como a dificuldade, que em princípio é ontológica, a dificuldade de sair do cogito, se desdobra numa conduta ética e acaba pautando a relação intersubjetiva. O Bergson fala em sociedade fechada, referindo-se ao grupo que pretende permanecer numa coesão que garantiria sua identidade, vendo toda a relação com o diferente, tanto fora do grupo quanto dentro dele, como um risco de desagregação. Como se a relação primária com o outro, aquele que realmente é o outro, aquele que não me repete, fosse, em princípio, um contato com o inimigo. Podemos dizer que esta estabilidade social se reflete nos indivíduos, que se conduzem, então, de forma fechada em relação a tudo que poderia alterar a identidade. Assim, seja do ponto de vista coletivo, seja no plano individual, esta tendência, que o Bergson chega a denominar de natural, pode fazer do encontro com o outro ocasião de violência. Mesmo que admitamos, como o próprio Bergson o faz, que o encontro com o outro é também ocasião positiva, que pode se traduzir, afinal, num ganho, derivado de que o contato com o outro me leva a revisar meus valores, a rever aquilo que habitualmente admito, ainda assim o acontecimento é sempre traumático. Mesmo quando nós recebemos do outro aquilo que podemos chamar, num sentido positivo, de uma lição de moral, e depois vimos a aproveitar essa lição, essa experiência não deixa de ser sempre traumática, não é? E nós sabemos que um dos traumas por que passamos na preservação da nossa identidade, não é? É ter que admitir que devemos dar razão ao outro. Não é? Daí toda sorte de justificativas morais, sociais e jurídicas para a exclusão do outro como elemento perturbador. E a justificativa da violência pode ser a simples presença do outro, na medida em que ele representa outras ideias, outra tradição, outra religião, outra cultura e, principalmente, outros valores para julgar a vida. Tudo isso é visto como ameaça, que no limite pode encorajar e pode até me fazer entender que há um dever na eliminação do outro. Disse então que a violência começa pelo outro, o que faz com que me veja na injunção de eliminar a ameaça ou de prevenir as consequências da diferença. A violência seria vista então sempre como uma resposta, como uma reação ao que o outro é e, assim, ao que ele poderia fazer, ainda que não tenha feito nada. Em todos os conflitos, a origem da violência está sempre no outro. Isso se aplica às guerras entre países, à guerra civil e aos procedimentos repressivos no interior da sociedade. É preciso que o culpado seja o outro
e é preciso que a minha violência seja entendida como a minha preservação. René Girard falou, a propósito, da função estrutural do bode expiatório, e se trata menos de identificar em cada caso, ao longo de uma história memorial, aquele que deve pagar pela culpa, do que compreender a estratégia ou esse rito tão disseminado na cultura e tão visível nas religiões. Toda forma de violência deriva do obscuro desejo pelo mesmo objeto, pelo qual competimos, como se desejássemos o desejo do outro, pois todo objeto vale tanto quanto o desejo que desperta. Assim, sinto-me na posse de algo tanto mais valioso quanto for o grau de violência que devo exercer para que o outro não o tire de mim. E, ao julgar e identificar aquele que desejaria fazê-lo, já me sinto autorizado a empregar a violência. O que tenho só é digno da minha posse se o outro também o deseja. Portanto, procurarei sempre possuir o que é desejado pelo outro, o que perpetua a violência. Esta parece ser a função da agressão como um elemento desencadeador dos conflitos. A violência que exerço será sempre resposta a alguma agressão que colocaria em risco minha existência, ou então denegriria os símbolos que sustentam a minha vida e a minha história. Essa luta de indivíduos, de grupos, de consciências, ela foi tematizada num capítulo importante do livro do Hegel, Fenomenologia do Espírito, e considera-se que ali foi dado um passo importante para equacionar a questão da alteridade, né? Que é a conhecida dialética entre o senhor e o escravo como luta pelo reconhecimento. O senhor e o escravo lutam pelo reconhecimento. Na medida em que um depende do outro, esse reconhecimento intersubjetivo é sempre permeado pela violência. O senhor precisa do escravo para exercer sobre ele a violência e reconhecer-se como senhor. E o escravo só se reconhece através da submissão ao senhor. Claro que isso tem dois lados, uma vez que, no caso do senhor que domina, ele também vai acabar concluindo que ele depende do escravo para exercer o seu senhorio. Por isso é uma relação dialética. Essa concepção de conflito das consciências, que é já de um Hegel mais maduro, teria sido antecedida por uma outra tentativa de elucidação da intersubjetividade, em que a questão da luta das consciências não importa tanto, mas o plano social em que a competição pelo reconhecimento acontece teria então mais importância. E essa concepção teria sido elaborada num primeiro período da filosofia do Hegel e depois teria sido abandonada, não é? Pelo menos é isso que nos diz o Axel Honneth, não é? Que tem um livro que se chama Luta por Reconhecimento, a gramática moral dos conflitos sociais. Esse Axel Honneth, ele é o atual diretor do Instituto para a Pesquisa Social de Frankfurt, que é aquele lugar famoso, não é? que congregou os frankfurtianos desde o começo, e ele, portanto, é um discípulo do Habermas, né, que foi, antes dele, também o membro mais eminente desse instituto. Ele é que chama a atenção para o fato de que, antes que o Hegel pusesse essa questão do reconhecimento e da intersubjetividade em termos das consciências, ele teria colocado isso numa fase anterior em termos disto que ele chama gramática dos conflitos sociais, né? E uma gramática moral, o que vai nos dar ocasião de fazer algumas considerações acerca da relação entre moral e política. Ou seja, a fenomenologia do espírito deve ser entendida, quando ela trata desse assunto, como uma passagem do caráter moral do conflito social para uma abordagem deste mesmo tema numa filosofia da consciência, que persistiria no Hegel
nesse sentido, ele seria fiel à tradição moderna, né, das filosofias do sujeito ou da consciência. O interesse de Honneth se concentrará, então, em recuperar aquele primeiro sentido da situação conflitiva, no qual ele vê elementos de comunitarismo. Não é? O comunitarismo é uma vertente da ética contemporânea, não é? Cujo principal representante é MacIntyre, Alistair MacIntyre, não é? E aquele filósofo canadense que escreveu As Fontes do Self. Não é? Isso, Taylor. Eles são comunitaristas. O que é que significa isso? Eles veem a questão moral sob o prisma das relações sociais. São as relações sociais que constroem o sujeito moral, e talvez todo e qualquer tipo de sujeito. Né? É uma posição derivada, em parte, de Aristóteles, né? Quer dizer, é uma posição anterior à filosofia do sujeito, que depois teria perdido prestígio, né? Uma vez que a filosofia da subjetividade moderna, né, faz com que o eixo tanto do conhecimento quanto da ação, né, tanto da teoria quanto da prática, acabe sendo o sujeito na sua individualidade metafísica. Né? Então, com isso, os dois aspectos que deveriam estar relacionados, as condições de construção de um sujeito ético social e a própria consciência moral do indivíduo, essas duas coisas que deveriam estar numa relação bastante complicada, é verdade, acaba sofrendo um deslocamento. E a filosofia moderna concede privilégio à consciência moral, né, em detrimento dessa gramática social, desta relação, né, socialmente estabelecida. Né? E, portanto, o Honneth diz que o Hegel conseguiu fazer aquelas páginas fenomenais, né, da fenomenologia da percepção, aquele texto extraordinário, né, da dialética entre o senhor e o escravo, que é muito famoso, mas ali há também uma perda. Né? Há a perda da renúncia a um intersubjetivismo forte. Quer dizer, há uma relação que se dê desde o começo como intersubjetiva e não se torna intersubjetiva pela relação conflituosa de dois sujeitos ou de duas consciências. É claro que o Honneth, né, sendo um discípulo do Habermas, ele também vê isso em termos do aspecto comunicacional. Essas relações sociais que constituem um sujeito, elas são vistas pelo Habermas como comunicação. Né? E o Hegel meio que entreviu esta possibilidade, mas não a desenvolveu. Né? A questão da luta pelo reconhecimento, né, deve ser levada em conta, portanto, também nessa perspectiva da construção social do conflito, né, que é uma perspectiva que o Hegel teria abandonado. Né? O tratamento concreto da questão supõe, portanto, uma intersecção entre uma teoria sociológica e uma certa psicologia, que devemos mencionar com muito cuidado, né, que vai definir esse sujeito moral nas suas ações individuais. Né? Essa psicologia, uma vez que visa o sujeito empírico, nos livra daquele certo idealismo, não é, que a filosofia, por vezes, carrega em si. Então, é por isso que o Honneth ele vai utilizar no seu livro, não é, de maneira muito particular, essas observações que ele acha que são empíricas, não é, de um psicólogo social, que é o Herbert Mead, né, um americano. Não nos interessa aprofundar esse ponto aqui, mas interessa apenas entender que a apreciação geral que o Honneth faz desta questão permite configurar o problema do reconhecimento ou da intersubjetividade e, principalmente, entender, segundo ele, a crise do reconhecimento, que seria a situação contemporânea. Né? Bom, a primeira observação propedêutica de qualquer tratamento da questão do reconhecimento é que
uma subjetividade concreta só pode ser uma identidade socialmente construída. Mas essa frase deve ser vista, nessa frase devemos grifar, se fosse possível grifar falando, né? As duas palavras. A identidade deve ser socialmente construída. E, portanto, não há uma relação propriamente de subordinação, né? Nem da identidade às relações sociais, nem das relações sociais a uma certa soberania do sujeito. As duas coisas estão ligadas de forma complexa e devem ser consideradas em igualdade de condições. Então, a intersubjetividade seria o reconhecimento dessa identidade, né? Razão pela qual a luta pelo reconhecimento é estruturante da intersubjetividade, né? Ou seja, a maneira pela qual nós nos relacionamos com o outro, e principalmente quando se trata de conflito, né, é porque há um desejo de estrutura da subjetividade. E essa estrutura, então, como envolve relação com o outro, ela só pode se dar na intersubjetividade. E, portanto, o reconhecimento, né, de um sujeito pelo outro é algo estruturante, é aquilo que vai, né, determinar realmente a intersubjetividade e, no interior da intersubjetividade, a identidade dos sujeitos que ali estão em questão, né? Os conflitos sociais, nessa perspectiva, eles não se originam exclusivamente de projetos de poder, como podemos pensar numa visão talvez unilateral da questão. Mas eles se originam também, e talvez principalmente, de uma experiência moral, na qual estão em jogo a identidade e o reconhecimento. Por isso que esse autor, o Honneth, ele se preocupa muito com a psicologia social, na medida em que ele acha que, não sei se ele está certo nesse ponto, que a psicologia social vai enfrentar o problema do sujeito moral, aquele que age a partir de critérios do certo e do errado, né? Nesse sentido, toda teoria política que previne o conflito e tenta frear o seu desenvolvimento, ela acaba por justificar o autoritarismo, né? Temos vários tipos na história das filosofias políticas dessa tentativa, né? Por exemplo, Maquiavel, a preservação do poder do príncipe, né? Trata-se de uma teoria política toda voltada para a prevenção de conflitos. Hobbes também, quando ele entende que é preciso inibir a expansão do egocentrismo, né, para que a convivência humana não seja a guerra total, né? Isso se faz por via de um contrato, por via da delegação de autoridade, aquela coisa toda, não é? Nesses casos, como em vários outros que também vão nessa mesma direção, o indivíduo submete a um poder, ainda que esse poder tenha sido instaurado por ele mesmo, mas que só funciona se for estabelecido de modo autoritário, não é? Então, no caso do Maquiavel, discute-se muito, né, a questão da autoridade do príncipe e a função que ela representa na teoria política, e, no caso do Hobbes também, a delegação da liberdade dos indivíduos a uma autoridade ou a alguém que exercerá autoridade para que essa liberdade de todos não se transforme em anarquia ou em conflito irremediável, né? E, portanto, é sempre um fim, ou a prevenção do conflito é sempre um fim, que, nesse caso, então, justificaria meios autoritários, né? Essa é uma questão muito atual, tanto do ponto de vista das relações internacionais, quanto do ponto de vista da organização da sociedade, né? O que se pode fazer e até onde podem ir os meios ditos de prevenção de conflitos, não é? Para esses autores que eu citei para vocês, o Honneth e o Jean-Pierre Lebrun, o que está de fato em jogo é a preservação do poder,
né? A prevenção do conflito não tem como finalidade evitar a guerra, a anarquia entre os indivíduos. Ela tem como uma finalidade maior preservar o poder. Esse que preserva o poder evita o conflito, mas o peso da preservação do poder é mais importante do que impedir os conflitos, né? Nesse caso, então, o único reconhecimento possível é o do soberano pelos súditos. Já não há mais necessidade dos indivíduos se reconhecerem entre si, porque eles estão tolhidos na relação. Eles já renunciaram à violência ao renunciar à liberdade. E aí, então, eles se reconhecem no soberano que determina essa situação. Não há mais por que eles se reconhecerem no outro, um no outro, seja conflitivamente ou de qualquer outra maneira, não é? O caráter horizontal desse reconhecimento já está, por assim dizer, previsto numa estrutura social que é de caráter autoritário no que se refere à relação entre o soberano e os súditos, né? Ou seja, o ato de reconhecer-se em outro é substituído pela submissão a um poder absoluto visto como garantia de paz, né? Na verdade, a luta pelo reconhecimento é um processo social que deveria comportar, ao mesmo tempo, a comunitarização, aquela estrutura social na qual os sujeitos éticos se constroem, os sujeitos éticos e políticos se constroem, né? E também a individuação, né? Como eu disse há pouco, né? A identidade construída socialmente, né? Nunca é uma identidade produzida exclusivamente pelas estruturas sociais, porque também o indivíduo, na sua ação, ele é produtor dessas mesmas relações sociais. É um imbróglio, não é? Ou, se vocês quiserem uma frase mais elegante, uma relação dialética, não é? Que é difícil de distinguir, não é? Ou seja, e por que é difícil de distinguir? Porque esses dois componentes, a individualidade e a relação social, nunca estão presentes de forma equilibrada. Há sempre alguma coisa que faz com que um seja superior ao outro. A definição aristotélica do ser humano como animal político, que é vista como sendo uma definição universal, que deveria ser preservada sempre, etc., etc., né? E, de fato, ela tem lá as suas vantagens, mas nós não devemos esquecer que ela pressupõe a experiência da polis, né? Apesar que Aristóteles, quando disse isso, já não havia mais propriamente polis, né? As cidades gregas já tinham sido dominadas pelo Império Macedônico, ainda assim ele guarda essa questão. O homem é um animal político. Quer dizer, o que quer dizer esse animal? O homem é um ser de natureza política. Mas essa definição, pretensamente universal, ela, na verdade, vale para a relação entre o indivíduo e comunidade que se desenvolveu na polis grega, não é? E, portanto, há aí uma espécie de um a priori, não é? O que é que faz com que o indivíduo e a comunidade possam se relacionar organicamente? Qual é a condição disso? A condição é a política, quer dizer, a condição é a polis, a cidade, né? Que não podia ser concebida de outra maneira a não ser politicamente. Então, quando essa relação entre o indivíduo e a cidade é pensada no contexto moderno da filosofia da consciência, essa mediação já não pode mais vigorar, né? Por mais que nós achemos que a definição do Aristóteles ela é universal. Por quê? Numa cultura em que o sujeito e a consciência é o eixo, né? A mediação é o sujeito, a mediação não é mais a comunidade, a mediação é o sujeito. Daí a dificuldade que os modernos sempre encontram na concepção da intersubjetividade, né? Isso se dá em todos os aspectos, mas principalmente no plano ético e político. Ou seja, a mediação, que nós podemos chamar de objetiva, que era a convivência na cidade,
né? O Hegel cunhou essa expressão relação orgânica, né? Que realmente é muito clara, né? Quando nós deslocamos essa mediação para a mediação subjetiva, quer dizer, a consciência, a autoconsciência, as coisas mudam completamente, né? Então, é preciso notar que foi a ausência dessa mediação política objetiva, né? De alguma forma, condição, né? da relação entre indivíduo e comunidade, que levou à colocação dos direitos do sujeito, né? E principalmente a colocação desses direitos num terreno jurídico. Por que na modernidade é preciso afirmar que o ser humano tem direitos? E não foi logo, não. Demorou um pouco, né? Para que essa afirmação se fizesse. Foram duas grandes revoluções, né? Da época moderna, a americana e a francesa, que puseram isto em pauta, né? E por que isso foi afirmado num terreno constitucional, por assim dizer, e, portanto, jurídico, né? Exatamente porque se trata de um problema que já não podia mais ser resolvido com outra mediação, né? E, portanto, nós tivemos que lançar mão da mediação de um universal, mas que não é mais a política efetivamente exercida. É um universal que nós podemos chamar de abstrato, em que a afirmação da totalidade é, ao mesmo tempo, a ocasião para toda sorte de exceções, né? E isso tranquilamente pode ser visto no destino histórico das proclamações de direitos, né? Todos os homens são iguais, todos os homens nascem livres, a nação é democrática, o homem brasileiro é pacífico, né? Todas essas afirmações de caráter geral, né? Que se dão num terreno que fica entre, né? A norma jurídica que pode ser construída a partir dessas concepções, né? E, na verdade, uma espécie de desejo, né? Que nem sempre é muito sincero, de que as coisas sejam assim, né? Quando os Estados Unidos escreveram a Constituição, que começa por essa frase, né? Todos os homens nascem livres, todos os homens são iguais, né? Isso foi escrito por um grupo de fazendeiros escravocratas, né? E a escravidão demorou muito para ser abolida, né? Quando a França proclamou os direitos universais e que ninguém poderia ter descanso enquanto o mundo todo não fosse constituído por indivíduos iguais, eles tinham colônias às Antilhas, né? E quando os antilianos, ao saber da proclamação desses direitos, resolveram proclamar lá também na ilha deles, um navio de guerra da Revolução foi lá para acalmar as coisas. Tem até um filme, né, sobre isso. Então, essa concepção abstrata da totalidade, né, o Marx ele acha que isso é devido a Hegel, né? Não sei até que ponto o Hegel é o único culpado, né? O que está na origem da relação entre essa espécie de universalismo e o desrespeito a que pode chegar a negação da condição subjetiva, né? Que ela é concomitante à proclamação de todos os direitos, né? Quando nós dizemos os direitos são para ser respeitados, mas o direito convive constantemente com o desrespeito, né? Na realidade concreta, né? Ou seja, nós consideramos que todos os homens são iguais, que todos nasceram livres, como Kant disse, todo ser humano é um fim em si, nunca pode ser um meio, né? A pessoa é um valor universal, e assim por diante, né? Apesar de todas essas afirmações, né, você tem um constante desrespeito ao indivíduo, o que significa que há um descompasso entre a generalidade abstrata, né, dessas afirmações, desses direitos, né, e o respeito ao indivíduo singular detentor desses direitos, né? Porque esse respeito só existiria de fato quando ele fosse justamente exercido em relação ao indivíduo singular, né? O Sartre tem uma frase que diz o seguinte: a universalidade só é válida quando alguém a encarna, né? Então, enquanto você fica dizendo todos os homens são iguais, toda nação é democrática, toda nação deseja
Veja como os políticos gostam muito dessa frase, e isso vem desde os tempos do começo da República, né? Quando a gente folheia os discursos, né, que já no tempo de Rui Barbosa, né, eram pronunciados com mais elegância, talvez, do que hoje no Senado, né, nas câmaras, a gente vê sempre, todos eles dizem o seguinte: o que eu estou aqui propondo é aquilo que toda a nação deseja. Né? Até hoje se vê isso. O político está sempre em comunhão com toda a nação. Né? E isso vai de par, então, com o desrespeito total, né, à vontade individual de cada um. Né? Então, o Sartre tem essa frase: universal só é válido quando ele é encarnado. Né? Todos os homens são iguais, mas então o escravo, o antiliano e todo mundo também, a igualdade tem que aparecer nele, esse valor universal tem que aparecer encarnado em alguém. Caso contrário, é palavra, é conceito, né? É ideia geral, não leva a muita coisa. Né? Então, ou seja, é preciso que, na consideração das existências concretas dos indivíduos, sempre histórica e social, configurada em diferentes situações, onde ocorre a relação intersubjetiva, nós estimemos o valor. Né? O Honneth usa essa expressão, estimemos o valor. Ele usa de propósito, porque estimar, fazer estimativa, tem também o significado de calcular. Né? Estimamos que a inflação será de tanto por cento, estimamos que aquilo ali vale tanto e tal. É um cálculo. Né? E ele chama atenção justamente para o outro significado da palavra. Né? Estimar um valor do ser humano, né? Considerá-lo na sua existência concreta, né? Não é efetuar um cálculo utilitário, mas simplesmente considerar que o outro é digno de ser estimado, é digno de estima. Essa relação de estima não é um cálculo utilitário, é simplesmente o reconhecimento do valor, né, do outro. Isso dificilmente pode ser assegurado apenas com regras jurídicas, né, consideradas de maneira positiva. Né, isso dificilmente pode ser assegurado pragmaticamente, e isso também não pode ser verdadeiramente assegurado apenas no plano jurídico. Né? Isso tem muita relação com a questão do conhecimento que nós achamos que devemos ter de um indivíduo para reconhecê-lo. Há aqui isso não passa desapercebido desses autores que eu estou aqui citando para vocês, essa diferença. O que significa conhecer e o que significa reconhecer. Né? Conhecer é uma coisa bastante ambígua e perigosa. Né? No lugar em que nós trabalhamos, né, qual é um esforço que o nosso chefe faz para que ele possa dominar bem a situação? Conhecer a todos, conhecer a cada um. Né? Ele adquire, então, um saber sobre as pessoas que permite que ele as utilize em prol de determinados fins. Né? Então, o conhecimento, nessa função teórica e utilitária, ele traz sempre essa ambiguidade. E o conhecimento teórico, ele é universal e formal. Achamos, por exemplo, que a humanidade deu um grande passo quando passou a conhecer que o ser humano nasceu livre e, portanto, a liberdade é um direito inalienável. Né? Bom, e nós sabemos que não deu passo nenhum, porque, do ponto de vista dos resultados, as coisas não mudaram tanto. Não é? Então, a relação cognitiva, muitas vezes vista como uma relação primária, o que nós queremos fazer, antes de mais nada, é conhecer o outro, conhecer a nós mesmos. Isso talvez tenha que ser revisto, não é? Porque se o reconhecimento for apenas a reiteração daquilo que conhecemos do outro, então essa questão jurídica, pragmática, utilitária, ela vai permanecer. Né? Quer dizer, o que eu conheço do outro, a maneira pela qual eu posso me valer dele, é aquilo que me faz reconhecê-lo. Ora, o reconhecimento não é uma reiteração do conhecimento. O reconhecimento é entender o valor. Né? E essa palavra
ela faz parte do nosso vocabulário. Nós ainda hoje a utilizamos, né? Quando eu digo, por exemplo, estou reconhecido a você pelo que você me fez, né? Isso significa que há ali uma relação de valor, né? E não apenas uma relação de conhecimento. Eu posso não conhecer a pessoa de uma maneira perfeita, mas eu posso ficar reconhecido a ela, dever alguma coisa a ela, pelo que ela me fez, e essa relação de estima, né, que importa observar, e não a relação do conhecimento utilitário, porque é aí que está o valor, né? E, portanto, situações em que o reconhecimento aparece que são as ocasiões em que a reciprocidade da vida social se exerce de forma concreta, né? E a subjetividade tem que ser vivida sempre em condições de reciprocidade, né? Há quem até, vou depois falar disso um pouco no fim, há quem propõe até que a intersubjetividade preceda a subjetividade, o que, do ponto de vista da nossa cultura, é difícil, não é? A marca cartesiana da nossa cultura faz com que o sujeito seja sempre a peça, né, primária, e depois é que venha a relação com o outro sujeito, etc., né? Então, isso aí muitas vezes gera uma perspectiva instrumental, uma perspectiva egocêntrica e narcisista, né? Que se reflete, evidentemente, na sociedade, na exclusão, etc., né? Por exemplo, vou dar um exemplo que o Honest dá, né? O indivíduo, quando se vê como objeto de um descontentamento social, palavras dele, né? Ele se vê objeto de um descontentamento social. Ele tende a entender que ele é socialmente inadequado, né? Se isso for introjetado e interiorizado, esse indivíduo, ele não precisará mais de inimigos, de adversários, porque ele mesmo já se tornou o maior adversário de si mesmo, se ele introjeta que ele é alguém socialmente inadequado. E claro, as reações que isso vai gerar, né, em termos de violência. O que mostra que os limites entre o individual e o social não são fáceis de definir, né? Mas, como eu disse, o equilíbrio nunca existe. E nós podemos falar, com alguma base na realidade, de que há na contemporaneidade uma espécie de sequestro social da subjetividade, né? Há quem se sinta incomodado com isso, há quem se sinta muito bem com isso. Mas a verdade é que há, de diferentes formas, uma espécie de sequestro social da subjetividade, que é uma espécie de clima geral, né, da nossa sociedade contemporânea, né? Por exemplo, um dos modos de sequestrar a subjetividade é enaltecer as características da vida privada, do seu sentido liberal, né? Porque o enaltecimento da vida privada, tal como ele é feito nos termos da sociedade atual, aprisiona o indivíduo, sequestra o indivíduo num vazio, né? Não sequestra o indivíduo em algum lugar, o sequestra no próprio vazio que essa condição acaba gerando, né? Em segundo lugar, o sequestro da subjetividade nos casos de exclusão explícita, né? Em que você impõe, como nós vimos no exemplo que eu dei há pouco, né? Você impõe ao indivíduo um fracasso social, de tal modo que o indivíduo viva o seu fracasso, que é social, de forma subjetiva, com culpa e revolta, né? Sentidas nele, né? E excluída, portanto, a dimensão social, né? Isso porque o narcisismo está presente em tudo, tanto do ponto de vista daqueles que se dão muito bem com essa condição, quanto daqueles que também narcisisticamente se revoltam, adotam a violência e se colocam essa estima por si mesmo e pelos demais em questão e acabam transformando isso em ódio, né?
essa relação, como eu já disse, ela não é fácil, né? O antissocial e o individual não é fácil de estabelecer, numa época em que a dimensão social ela parece que vai desconstruindo a subjetividade, né? E isso é algo interessante e paradoxal, porque nós vivemos, por exemplo, um clima em que as carências sofridas pelos indivíduos são muitas vezes consideradas por ele como desejos frustrados. Então o indivíduo se lamenta. Eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, eu queria estudar, eu queria trabalhar, eu queria fazer isso. Não consegue. Então, ele é um carente. Só que essa carência, ele sente como o seu desejo que não se realizou. Não é? E isso é muito encorajado, isso é muito conveniente para os poderes, né? Porque aí a dimensão social da estruturação desta subjetividade carente não aparece. Não é? E, portanto, esse indivíduo, então, isolado, não é? Como todos estão, mas quando ele sofre isoladamente, ele esquece aquilo que o Christopher Lasch, né, chama de as origens sociais do sofrimento. Né? Ele fala disso num livro, A Cultura do Narcisismo, que é um livro já um pouco antigo, né, mas que eu acho que ainda é bastante atual desse ponto de vista. Né? Assim se compreende como a falência da política e o empobrecimento da vida privada podem ser considerados como agressões de igual gravidade à subjetividade. Não é? Eu cito um trechinho do Lasch. Ele diz o seguinte: a ética da autopreservação e da sobrevivência psíquica está, então, radicada não meramente nas condições objetivas da guerra econômica, nas elevadas taxas de crimes e no caos social, mas na experiência subjetiva do vazio e do isolamento. Não é? Quando nós conversamos sobre esse tema, não é? Lá nas reuniões de Tiradentes, o Adalto muitas vezes fez questão de colocar esse ponto, né? Que não se fizesse uma análise unilateral. Condições sociais, condições políticas, condições objetivas, condições históricas, né? Mas vissem também como estas condições, elas de alguma forma, não é que elas se reproduzem, elas se produzem novamente no indivíduo e produzem o indivíduo, de tal forma que a sua própria liberdade fica a serviço da introjeção dessas relações, que o Lasch chama de ética da autopreservação e da sobrevivência psíquica. Quem lê o livro sabe o valor que ele dá à sobrevivência psíquica nos nossos tempos, né? Não é à toa que nós lutamos pela sobrevivência psíquica, né? Com isso proporcionamos muito lucro a muita gente, né? Mas isso é uma necessidade, né? Chegamos a um ponto, né, em que a sobrevivência psíquica está em questão. E isso, para nós, é uma urgência, né, que nós não podemos, de forma alguma, postergar. Mas tudo isso fruto do progresso do liberalismo, por assim dizer, progresso entre aspas, né, que termina nisso também que se costuma chamar a apoteose do individualismo. Né? O individualismo ele apareceu, não é, classicamente como um apaziguador de conflitos, como um encorajamento do empreendedorismo, né, que a civilização feudal sufocava, né, nas pessoas, mas ele acabou se deteriorando. Né? O Lasch ele acha, por exemplo, que aqueles vínculos de dependência que o feudalismo mantinha, né, aqueles vínculos de dependência que os indivíduos mantinham no feudalismo, né, servo, senhor e tal, o capitalismo os libertou disso, mas para instituir outros vínculos, né, dos quais nós somos igualmente dependentes. Né? Ele diz que a racionalidade econômica é justamente o grande substituto, né,
desses vínculos, o nosso senhor, né? Por assim dizer, né? Então, essa individualidade, esta solidão, ela continua sendo administrada, né? E isso que é a grande característica da contemporaneidade, né? Todos já ouviram ou leram o texto famoso do Walter Benjamin a respeito da Primeira Guerra Mundial, né? Ele diz, nessa época já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha, mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos, né? É um trecho em que se constata alguma coisa, mas ele é bastante difícil, né? O que impede a narrativa da guerra? O que impede que a guerra seja empobrecimento da experiência? É que ela não é experiência. Se nós considerarmos que toda experiência é humana, né, a experiência do inumano é uma experiência que vai contra ela mesma. Ela não é, portanto, uma experiência. Não se pode falar dela, não se pode narrar, o indivíduo só pode sofrer, né? E era o que ele constata com os ex-combatentes. Ou seja, na verdade, não é uma outra experiência, é o roubo da experiência, no seu sentido humano, né, comunicativo, etc. Por isso que ele diz, surgiu aí então uma nova forma de miséria, né? Uma nova forma de miséria que é fruto de uma guerra em que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia se mostrou decisivo, né? E isso se estende, por assim dizer, né, ao mundo, à nossa herança, né, desse ponto inicial da nossa história, né, contemporânea, em que os seres humanos se defrontaram com a face do mal, né? Na Segunda Guerra aconteceu também de novo isso, né? Quer dizer, a negação da experiência não é uma coisa abstrata. Quando existe a negação da experiência, a negação do sujeito, significa que foi negado, né? Não é que simplesmente aconteceu, né? Foi negado. E, portanto, o absurdo de uma experiência que não pode ser relatada, porque não foi de fato experimentada, né, é alguma coisa que foi produzida historicamente. E quando eu disse no começo que o que acontecia, né, e acontece ainda hoje em parte, né, nesses países em que o território foi artificialmente dividido, que, portanto, há toda sorte de conflitos étnicos, né? Isso acontece também na África, por conta da mesma razão, né? Dividiram lá sem levar em conta qualquer outro fator cultural e tal, e o resultado nós sabemos qual é, né? Tudo isso significa condições de negação da experiência, né? E essa negação tem um sujeito, que é o sujeito dominante, né, que produz essa negação, né? Ou seja, o mundo humano, o Sartre diz bem isso, é um mundo de fatos e significações. Não existe fato que não tenha significação, né? Uma coisa não olha outra coisa, né? Somos nós que olhamos as coisas e nos olhamos a nós mesmos. Então, dentro desse conceito de mundo comum ou não, e a vivência, a representação desse mundo comum, né, essa perda da significação, essa perda do olhar, é que tem muito a ver com a reificação e com a coisificação, né? Quer dizer, as coisas, muitas vezes parece que a coisa é um ideal de vida, né? O Sartre fala disso, né? Nós gostaríamos de ter a serenidade da pedra, né? Nós gostaríamos de ter aquele ser bruto em si das coisas, né? Sem consciência, sem contradição. Mas isso é exatamente a passagem ao inumano, né? E não é só que nós desejamos isso. Esse desejo, ele é inoculado em nós, não é? Pelos sistemas, pelos poderes, não é? Então, com isso, a naturalização de todos esses terríveis problemas vai acontecendo.
Lembramos do que a Hannah Arendt disse a respeito do Eichmann, né? Lá no julgamento lá de Jerusalém. Né? Quando alguém não é capaz de julgar, e julgar é o modo mais eminente de exercer o pensamento, então o mal e a violência se tornam banais. Né? Então, essa naturalização, essa perda da possibilidade de julgar, de fazer juízo, né, que o Benjamin também fala que é uma espécie de novo bárbaro. Né? Esse que vai à frente, contenta-se com pouco, não quer mais construir nada, não olha para ninguém nem para as coisas e vai seguindo, né? Como que numa compulsão. Né? O progresso é certamente uma figura dessa compulsão. Então, nós somos herdeiros dessa história, né? Dessas raízes. Trazemos em nós, então, a marca da violência. Hoje, essa violência ela é vista de várias formas. Ela é comentada, ela é lamentada, ela é enaltecida, ela é mistificada, ela é utilizada oportunisticamente e assim por diante. Não é? Grande parte, então, do enraizamento de tudo isso é o vazio que a violência produziu. Não é? O Eça de Queiroz tem uma frase onde ele diz o seguinte, referindo-se às pessoas muito ricas, né? É possível sofrer de fartura, né? Que é aquele tédio que invade o sujeito quando ele não tem dificuldade nenhuma, né, para viver. Né? É possível também sofrer a partir do nada, a partir do vazio, né? E é por isso que a relação de reconhecimento é necessária. Né? O outro nos diz quem somos, o outro nos preenche. Então, é na relação de reconhecimento que nós podemos atingir verdadeiramente aquilo que seria a nossa própria identidade, né? Dentro desse caráter de diferença. Né? Fala-se muito do caráter agonístico da polis grega. Né? Agonístico quer dizer, eles viviam em dissenso, e a partir das discussões e tal, chegavam a um consenso e o bem da cidade acabava prevalecendo. Isso é agonístico, né? Quer dizer, tudo é discutível e tudo é discutido. Né? E a polis vivia disso. Vivia disso por quê? Porque enquanto se discute com palavras, com argumentos e com critérios superiores aos interesses individuais, você exclui a violência. Né? Os gregos tiveram uma experiência incrível de violência nos anos anteriores à democracia. Eles resolveram, então, que agora a violência será substituída pela agonística, né? Quer dizer, pelo debate de ideias, pela diferença, né? Que era a todo momento encorajada. Né? E isso coincide um pouco com o que diz um filósofo contemporâneo chamado Levinas. Né? Ele diz o seguinte, a minha liberdade não se afirma por mim, mas sempre que solicitada por outro. Porque só existe verdadeira liberdade como preservação e defesa da diferença. Né? Acolher o outro é pôr minha liberdade em questão e defender a diferença. Né? Isso é que significa fazer justiça. Né? A concepção liberal que se tem da justiça, que ela é cega e neutra, né, é a pior possível. Né? Ser justo significa defender alguma coisa. Né? Você só pratica a justiça quando você defende alguma coisa. Né? Quando você põe uma venda nos olhos para não ver mais nada, você não defende coisa alguma. Né? Então, essa questão do compromisso, do engajamento, que justamente se dá em meio à produção de diferenças. Né? O Levinas tem uma frase com a qual eu quero terminar, que eu acho muito significativa. Ele diz, a paz que prescinde da justiça, ela é precária, ela é perigosa, porque ela é o imperialismo do mesmo. O mesmo não é neutro. O mesmo, ele é imperialista. Ele move uma guerra de conquista contra todos nós. Né? E essa guerra ele terá ganho no dia em que todos formos o mesmo. Né? Então, isso que é essencialmente contrário à diferença e à liberdade, né, é também
seria também essencialmente contrário à justiça. E, portanto, a agonística, o dissenso, a preservação da diferença, não é? Sendo formas de defesa da liberdade, são também formas de exclusão da violência. Devíamos atentar um pouco para aquilo que já estava, né, estabelecido e comprovado há mais de 2000 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Frank. Muito obrigado a vocês.